Olá pessoal, tudo certo por aí? Muita gente pergunta aqui para a equipe da Ideativo Design sobre quais são os benefícios de aplicar um teste de usabilidade em produtos digitais. Então hoje eu separei um case de mercado para mostrar para vocês pontualmente quais são as vantagens de a gente fazer um teste antes de começar o desenvolvimento de um produto digital. Então vem comigo que a gente vai discutir sobre isso. O teste de usabilidade está dentro da esfera de UX Research, que é a parte em que a gente faz pesquisa com os usuários frente a uma nova ferramenta, a uma nova funcionalidade, a um novo modelo de negócio. Então, a pesquisa ela entra para ajudar a gente a tomar decisão, minimizar risco, potencializar funcionalidades que estão mais aderentes à realidade do usuário. Então, como os testes de usabilidade impactam nos negócios? Trouxe aqui dois dados que levantados, esse é o primeiro do PMI, né? Que o retrabalho consome até 50% do total gastos em projeto de software. Mostrou que 26% das empresas apontam que o retrabalho é um problema recorrente que acontece em boa parte dos projetos, né? Então é comum observar empresas em que o retrabalho consome até 50% do total gasto em projeto. O investimento em desenvolvimento de software pode variar, veja bem, de 30 mil a 2 milhões ou até mais, dependendo aí da complexidade e do tamanho do projeto, né, do tamanho do produto. Então, erros de projeto e priorizações de feature baseados em conhecimentos internos, ou seja, conhecimentos da própria equipe, dos CEOs e tal, né, da própria experimentação que já se tem do mercado, a gente pode acarretar em um investimento equivocado. Identificar as features que trazem maior valor agregado para o cliente é essencial para investir recursos no que vai trazer mais retorno para o negócio. Então aqui a ideia é trazer para vocês dois valores, assim, só para a gente entender um pouco do quanto o teste de usabilidade impacta nesses investimentos, no custo do desenvolvimento de software. Então, se por um lado eu tenho 50% do projeto tendo que ser retrabalhado, por outro lado, eu tenho um investimento que tem uma variabilidade muito grande, justamente porque muitas vezes a gente constrói um sistema baseado no conhecimento tácito, no conhecimento que a gente está enxergando de mercado. Então, a ideia é que essa visualização que a gente tem do mercado seja uma hipótese a ser validada junto aos clientes e aos consumidores, entende? Então, assim, antes da gente sair produzindo, essa visão que a gente tem, é legal a gente ir a campo e testar e validar isso com os usuários finais para que a gente não precise investir tanto dinheiro em recursos que às vezes os nossos usuários não vão utilizar. E vocês vão ver que isso é bem recorrente, tá? Então aqui eu trago para vocês uma imagem que é sempre muito discutida dentro do universo da experiência do usuário, em que por um lado a gente tem uma calçada bem projetada, limpa, alinhadinha, né, arrumada. Tem projeto aqui? Tem projeto e foi investido muita grana para que essa calçada ela esteja bem estruturada, né? Então não quer dizer que é ruim, quer dizer que simplesmente o usuário encontrou outro caminho para fazer aquele mesmo trajeto. Então a gente pode comparar que às vezes uma coisa mais rústica, um atalho feito de maneira mais simplificada, pode mostrar para a gente aonde a gente tem que investir toda a estrutura, todo esse arsenal de recursos que a gente tem num lugar em que o nosso consumidor, em que o nosso usuário vai realmente passar e vai realmente estar. Então aqui é uma reflexão que eu trago para vocês que isso é muito recorrente dentro do universo do software. Então, se por um lado tem o projeto, por outro lado tem o usuário utilizando uma ferramenta, um recurso que ele mesmo procura, tá certo? Então, assim, sempre que a gente está produzindo um produto digital, uma coisa que a gente defende muito aqui na Ideativo é que a gente sempre produz de pessoas para pessoas e que esses artefatos que a gente desenvolve, que a gente constrói, vai ser modificado de alguma forma pelo usuário, pelo cliente, tá? Ele passa por essa adaptação. Então, por isso que é extremamente importante a gente fazer coisas mais simples, mais rápidas,
e validar isso e incrementando e crescendo à medida que a gente vai sentindo que o terreno está mais seguro, para não haver investimento em áreas que não tem necessidade naquele momento. Então eu vou trazer para vocês aqui um case da vida real, né? Esse case é da empresa da Digitro. A Digitro é uma empresa que trabalha com segurança pública, é uma empresa bem grande que trabalha voltada para as polícias. Então eles têm um cuidado bastante grande com a informação, por isso que eles fomentaram aí uma criação de uma comunicação interna para que as polícias possam conversar internamente dentro de um ambiente fechado, sem ter que utilizar ferramentas de mercado, tá? Então aqui a gente trabalhou nesse sistema chamado Una, tem todo o processo de elaboração desse chat, parece simples, gente, mas não é, tem toda a questão de armazenamento, documentação, criptografia de informação, então tem todo um processo, um cuidado aí com a segurança da informação. Qual era o cenário, tá? A empresa, é uma empresa de desenvolvimento de software, focada em tecnologia, então não havia nenhum tipo de experimentação com a aplicação de testes de usabilidade antes do desenvolvimento dessa plataforma. Então não havia muito a cultura de UX design dentro da equipe. O que aconteceu então? A gente trabalhou junto com eles, sem aplicar muitas técnicas de pesquisa. A gente levou o projeto durante um tempo em parceria, né, desenvolvendo juntos. Depois que esse sistema já estava numa fase funcional, já estava um pouquinho mais operacional, já tinha banco, já tinha serviços ali aplicados, a gente conseguiu aplicar o teste de usabilidade com uma amostra referente ao que seria os usuários finais aí da plataforma, tá? Então, como se deu o teste de usabilidade? O teste, ele é uma técnica de pesquisa qualitativa que visa avaliar o produto ou serviço com os usuários representativos. Pode ser moderada ou sem moderação. Nesse caso específico que a gente está conversando, ele foi um teste moderado, com observação e a técnica do talk aloud, que é quando o usuário vai falando em voz alta as coisas que ele vai percebendo ali na tela, o que ele está interpretando daquilo que ele está vendo, tá? Então, quais foram os principais objetivos? Avaliar a capacidade de controle e liberdade, verificar a consistência e padrões de fluxos de navegação, oferecer o reconhecimento ao invés de lembrança e verificar a flexibilidade e eficiência de uso da plataforma. Então, a gente, quando está projetando, a gente sempre acha que o nosso usuário vai ali, ó, fazer o trajeto, aquele fluxo lindo que a gente projetou, mas na realidade ele tem o WhatsApp, ele tem o Slack, ele tem o Instagram, ele tem o Facebook, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso que é extremamente importante a gente ter uma condução do usuário extremamente eficiente na plataforma, para que quando ele volte para a sua plataforma, né, quando ele volte para dentro do sistema, ele saiba exatamente onde ele está. Então, quais foram as etapas do teste? Primeiro, a gente criou a amostra, né? Depois dessa amostragem criada, a gente tinha um roteiro a ser seguido, porque a gente precisava de padrões de resposta para conseguir quantificar e qualificar, né? Então, a gente teve a aplicação do teste e a análise. Então, as 4 etapas aí, a gente passou por elas, tá? Então, a gente teve um tempo médio de execução da tarefa, para vocês verem como é super rápido, né? Então, a tarefa no app, ela ficou em 2 minutos e 25 segundos e na web 1 minuto e 8 segundos. Então, assim, ó, quando a gente bateu o olho para ver o tempo que se demorou no teste, a gente viu uma discrepância muito grande entre a web e o app. Então, os mesmos questionamentos que foram feitos, né, as mesmas tarefas que foram executadas no app foram executadas na web, e houve muita discrepância, né? Então, a gente teve quase mais de 1 minuto de diferença entre os dois aplicativos. E daí a gente começou então vamos descobrir o porquê que isso aconteceu, por que ficou 2 minutos. Imagina isso impactando o tempo inteiro, se a pessoa precisa utilizar aquela ferramenta o tempo inteiro, né? Se é alguém que trabalha numa central, por exemplo, de comunicação de polícias, né? Então tem que estar falando o tempo inteiro, 2 minutos pode ser um tempo no final do dia, um tempo bastante repetitivo, mecanizado, né? A gente não tem mais tempo, não tem mais paciência de esperar o semáforo abrir, imagina ficar 2 minutos ali tentando fazer com que as coisas funcionem, né? Então a gente foi descobrir, e aqui eu trago para vocês alguns dos porquês que aquilo aconteceu. Então, aqui a primeira imagem, a gente tem o usuário fazendo a busca, né?
Então ele vai fazer a busca e ele sabe que a pessoa existe, mas não aparece, né? Então ele tenta de novo, procura de novo, o usuário insiste nesse processo porque ele sabe, então tá ali imagina você procurando isso, quer fazer alguma coisa rápida, né? Então isso é bem complexo. Então aqui a gente já identificou alguns problemas, né? Então primeiro de tudo é que quando a pessoa vai fazer a busca, sobe o teclado e o meu espaço de resultado é muito pequeno, sendo que eu tenho 3 tipos de header ali em cima, né? 3 linhas de informacionais e a informação que eu realmente estou procurando está, sei lá, 20%, nem metade 40% da tela, né? Então fica muito complexo. Outra coisa que a gente descobriu também, que a engenharia de busca está bem problemática, a gente precisava evoluir esse sistema de busca. Procura com nome, aí o nome não vem, coloca o sobrenome, a pessoa não vem, e daí a pessoa fica buscando, o teclado está em cima, então fica aquela confusão ali para o usuário conseguir achar a pessoa com quem ele quer falar. Imagina você dentro de um cenário de risco, que é, né, da segurança pública, isso não pode acontecer. Então tem que ser uma coisa bem otimizada, bem fluida aí, para que o usuário não perca tanto tempo na busca de um nome de uma pessoa. Beleza? Aí aqui a gente trouxe um outro exemplo da web. Então aqui na web a gente tem alguns probleminhas, por exemplo, coisas simples. Isso aqui é uma coisa super simples, quem trabalha na área de tecnologia já sabe. Então aqui qual foi o problema? Foi o contraste entre fundo e texto, né? Então a legibilidade do conteúdo estava comprometida porque não tinha contraste. A pessoa, né, intuitivamente foi lá e selecionou, né, o espaço que estava ali e ainda assim não tinha contraste. Então, assim, é uma coisa super simples que um teste de usabilidade traz e isso é algo que melhora, né, a usabilidade do sistema, melhora aí a funcionalidade para os usuários finais. Se na primeira bateu o olho, na primeira vez não deu leitura, a pessoa vai lá, seleciona para a gente fazer aquele contraste que a gente já sabe, né? Quando seleciona, faz contraste, ainda assim não funciona, pô, né? Então, 2 níveis aí comunicacionais impactados por um problema que é super simples de resolver. Beleza, gente? Ó, aqui a pessoa ficou ali selecionando e insistindo para conseguir ler, né? Isso foi uma coisa que a gente pegou no teste de usabilidade, revendo os vídeos depois, tá? Então a gente faz todo um refinamento aí dos dados, né? E depois vendo os vídeos a gente viu que a pessoa até fala, nossa, como tá clarinho isso aqui. Então, tipo, bem baixinho assim a gente consegue identificar, justamente porque teve a técnica do talk aloud, a pessoa foi falando e a gente foi captando as informações aí e depois trazendo para o resultado do teste. Mas assim, isso é uma coisa simples, né? E agora eu vou trazer para vocês qual é mesmo o ganho que a gente teve nesse case, tá? Quais foram os problemas identificados? A gente teve problemas de baixa complexidade, como essa última que eu mostrei para vocês, mas a gente teve coisas bem complexas que foram a questão da busca, né? Então, a engenharia de busca dos nomes ali estava complexa. Imagina se tiver um nome em alemão, um nome com várias vogais, várias consoantes que a gente não sabe nem como escrever e daí não acha porque, né, a gente não consegue lembrar de como se escreve o nome de alguém. Ou se a pessoa tem o nome do meio, a pessoa não vem também. Então, assim, esse foi um problema bem tenso, que foi o que impactou no tempo, na performance do usuário. Então, esse aqui foi um problema bem grave e complexo de ser resolvido. E o outro problema foi o modo paisagem, a responsividade, né, no celular. Então, o modo paisagem também foi outro problema identificado, e esse problema veio da equipe técnica, porque o teste de usabilidade é conduzido, é moderado pelo designer, mas qualquer pessoa pode estar junto e pode assistir. Então, quando a gente fez o reporte dos resultados, a gente fez com a equipe reunida. Então, teve a equipe técnica, o PM, o PO, estava todo mundo junto, o diretor, né, de tecnologia. Então, a gente estava todo mundo reunido. E quando a gente trouxe os resultados, a pessoa que estava desenvolvendo o modo paisagem, ele investiu 4 sprints para conseguir desenvolver o modo paisagem. Então foi mais ou menos um mês aí
para estruturar os breakpoints, para fazer com que as quebras das páginas ficassem no lugar certo e tal. Então ele investiu, né, um mês aí de trabalho para fazer o modo paisagem e ninguém virou, nem cogitou virar o celular. Mesmo porque na vertical já tinha pouco espaço. Se ele virasse na horizontal, não ia dar nem para ler o nome das pessoas que estavam ali, né? Então, realmente, o modo paisagem foi algo que chocou todo mundo, assim, pelo investimento de tempo para conseguir construir, deixar ele bem redondinho para responsividade e não foi utilizado. E daí aqui vem o pulo do gato e vem a questão de investimento, que vem a questão de retorno, né, de pensar melhor as coisas antes de sair desenvolvendo, né? Então, era extremamente importante para a equipe ter o modo paisagem, mas na hora de colocar na mão do usuário, não foi necessário. Não, naquele momento não era necessário. Então, o que era necessário era a busca. Então, todo o tempo investido para fazer com que o modo paisagem funcionasse poderia ter sido investido na busca. Então, aqui eu trago a reflexão para vocês da importância do teste de usabilidade. Então, recursos que são desenvolvidos a priori, a temperamento, a vontade da equipe, é dinheiro, é energia, é tempo de trabalho investido que às vezes não é utilizado. Por isso que trazer a experiência do usuário para antes do processo é extremamente importante, porque a gente minimiza esse processo de investigação, minimiza o teu investimento em desenvolvimento. Então, isso é bem importante. Aqui eu trago para vocês um exemplo bem claro do quanto o teste de usabilidade e outras técnicas de pesquisa podem ajudar a reduzir um investimento ou perda, né, de dinheiro em desenvolvimento de software, beleza? Agora eu vou dizer para vocês quanto tempo durou essa investigação. Gente, uma semana. Então, assim, veja bem, em uma semana a gente traz todo esse valor, né, de percepções para a equipe e, em contrapartida, olha o tempo que a gente demorou esse sistema. No momento em que a gente fez o teste de usabilidade, a gente estava trabalhando nele 4 meses. Então, assim, olha o tanto de coisas que a gente consegue reduzir nesse pouco tempo, né, de trabalho. Então, façam as contas aí, comparem as coisas e vejam quanto isso pode ser relevante aí para o seu projeto. Então, vamos fechar aqui falando sobre diretamente os benefícios do teste de usabilidade. Primeiro, ele minimiza os erros na priorização. Então, ao invés de priorizar o modo responsivo paisagem, vamos priorizar a busca. Então, aqui, nesse sentido, a gente ajuda bastante, tá? Então, ajuda a definir os recursos que entregam mais valor para os clientes e usuários. O escopo fica bem definido, porque como a gente faz o protótipo antes, a equipe técnica faz uma estimativa de tempo muito mais assertiva, porque o modelo já está pronto, né? O modelo estético, o modelo do que vai ser desenvolvido, o modelo dos serviços que vão ser aplicados ali, já está todo desenvolvido. Então, oferece eficiência nas estimativas de tempo para o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento já consegue fazer ser mais assertivo no tempo que vai demorar para ser desenvolvido. A gente sai do discurso vago, a gente oferece uma construção de argumentos baseados em fatos e experiências. Então, aqui a gente levanta dados, a gente levanta observação, bate com a equipe técnica, bate com a área de negócios e vê qual é o melhor caminho a ser tomado. Então, aqui a gente gera dados para que o negócio consiga tomar uma decisão mais embasada, uma decisão num terreno mais seguro, beleza? Lembre-se, são pessoas construindo soluções para outras pessoas. A gente sempre constrói alguma coisa para outras pessoas utilizarem. Então, quando a gente está fazendo esse processo, a gente precisa trazê-las para perto para a gente conseguir identificar o que vai agregar mais na vida dela, o que vai resolver mais o problema dela. Deu para entender? Então, assim, ó, trazendo agora, fechando, concluindo tudo, se você se identifica com essa história, se você se identifica com esse case de mercado, eu apresento para você a Ideativo, a experiência do usuário, foco na experiência do usuário para construir propostas de solução, para construir features, para construir produtos digitais extremamente competitivos, tá? Então, o nosso processo aqui, ele se baseia em 3 grandes esferas, que são pessoas, design e tecnologia.
A união dessas três áreas, dessas três forças, é que constroem a experiência do usuário de fato. E tudo isso só acontece se for bom para o negócio. Então, o negócio ele está encapsulando, né? Ele está cuidando dessas três grandes áreas. Por quê? Porque a gente não pode fazer nada sem ter o foco no negócio. Se tiver retorno para o negócio, tá dentro. Se não, vamos pensar em outros caminhos, beleza? Então, é mais ou menos esse o nosso processo. Então, a Ideativo, ela existe já há mais de 7 anos. A gente se vê como uma equipe pronta para entrar em ação, pronta para criar e aliar a inovação e a tecnologia, estratégias e design visual para diminuir as distâncias entre tecnologia e pessoas. Então, o nosso foco aqui é trabalhar para reduzir essas distâncias, para facilitar, para usar tecnologias a favor das pessoas, tá? E além disso, além da consultoria, a gente tem 2 grandes eixos, que é o Ideativo Inova e o Ideativo Study. O Ideativo Inova é focado em B2B, então são treinamentos para a cultura organizacional de UX dentro de empresas que já trabalham com desenvolvimento de software. Então, a gente leva essa visão do usuário, a gente leva essa cultura do UX para dentro das organizações. Então, a gente trabalha com workshops, palestras, dinâmicas de facilitação, de implementação de processos e por aí vai. Na Ideativo Study, a gente já trabalha com foco em profissionais que estão migrando de área, profissionais que estão entrando na área de UX agora, que querem conhecer um pouco mais desse universo. Então, tem cursos de criatividade, tem cursos de pesquisa, tem cursos de storytelling, de visualização de dados, tudo isso dentro da Ideativo Study, beleza? Então, aqui tem alguns dos nossos clientes, a gente já trabalhou com a Digitro, que é esse caso que a gente trouxe aí, mas a gente é parceiro da Band, da BR24, da Portal Telemedicina, da EAG, então são alguns dos nossos clientes aí, beleza? Aqui um pouquinho das nossas carinhas, né, humanizando aí a visão da Ideativo, então essa é a nossa equipe, e a gente está aqui pronta para ser seu parceiro de design. A gente dedica sempre uma equipe confiável para que você consiga projetar um produto que se destaque no mercado. Então, a gente tem especialistas das mais diversas áreas dentro do escopo de UX. Então, a gente tem pessoas focadas em UI, pesquisa, em montar estratégias, em disseminar cultura. Então, a gente está aí sempre bem preparado para entrar em ação aí com os nossos clientes. Então, gostou desse papo? Então, vem conversar com a gente, vem conhecer mais a Ideativo, acessa o nosso site aí, dá uma olhada no que a gente trabalha, o que a gente tem lá de bacana. E se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e comente para a gente continuar essa conversa, beleza? Então, até a próxima!